Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Galerinha do segundo ano. Estamos aqui, né, mais uma vez em mais uma aula, dando continuidade às nossas atividades. Vamos estar trabalhando hoje a última parte, tá? Do capítulo 20. Então, se vocês quiserem acompanhar aí a partir da página 22, né? Então a gente vai estar trabalhando aquele tópico sobre o espaço agrário nos países em desenvolvimento, tá? E então a gente viu aí até então como é esse espaço agrário, né? Nos países desenvolvidos. Então, e a gente vai estar vendo agora é, na África, na América Latina, como é que funciona esse espaço agrário, o que é reforma agrária, por que isso é importante, tá? Então, ao longo desse capítulo, a gente vai estar trabalhando um pouco disso. Bom, então, inicialmente aqui, né, os países em desenvolvimento, eles são, assim, bem carentes da falta de uma política adequada, quando se pensa em reforma agrária, tá? As relações de trabalho estabelecidas no campo, né? E o problema da fome são questões diretamente ligadas ao setor agrário, porque quando eu falo que está ligado ao setor agrário, essa questão da discussão sobre a fome, a gente já viu isso, né? Em assuntos passados, de certa forma, então eu não vou estar me alongando muito aqui, tá? Então a gente sabe também que a agricultura atual ela é marcada pela globalização econômica e onde tem aí uma forte atuação e parceria das grandes empresas, não é verdade? Então, para a maioria dos agricultores, dos pequenos agricultores, na verdade, a atividade agropecuária ela é realizada com muitas dificuldades, né? Principalmente para quem não tem técnico, né? Para estar ali dizendo qual é a melhor forma de você estar produzindo, estar fazendo, organizando a sua propriedade para produzir melhor, tá? Então, chegando agora, né, nesse ponto do que é reforma agrária, a reforma agrária é um processo de reorganização fundiária, tá? Então, ela visa distribuir as terras, né? Nós vivemos em um país onde a concentração fundiária ela é muito grande, certo? E essa ideia de reforma agrária ela vem no sentido de fazer uma distribuição de toda essa quantidade de terras que existem sem que de fato haja uma produção para elas, tá? É um caminho, né? Isso é o livro de vocês que traz para melhorar as condições de trabalho, principalmente de trabalho no ambiente rural, certo? E isso faz com que também a renda dos trabalhadores, né, seja aí também melhorada e tudo isso reflete em pontos positivos, tá? E uma outra questão importante também, tendo uma reforma agrária forte, né, consistente, é que isso faz com que diminua o êxodo rural, né? Então a gente viu lá em urbanização que mais de 80% do país já mora, né, no caso do Brasil, já mora na zona urbana. No Sudeste já é mais de 93%. Então, assim, quem é que está no campo produzindo, né? A gente precisa dessas pessoas no campo produzindo alimento, certo? Bom, ainda falando de reforma agrária, né? No caso do Brasil, ela enfrenta algumas dificuldades, certo? Como, por exemplo, para a desapropriação de terra, né? Falta de estrutura, apoio técnico, principalmente, esse é um dos mais evidentes, tá? E com base em tudo isso, a gente também chega, né? Um quadro atual de que há uma reforma agrária. Em muitos países há uma ausência dessa reforma agrária, tá? E como eu já falei, né, o Brasil ele tem uma concentração muito grande de terras, né,
abrigando grandes latifúndios. Então, isso faz com que haja uma grande desigualdade aí, e por isso a importância, né, da reforma agrária. Mas que ao longo dos últimos anos, nós tivemos alguns avanços, algumas reivindicações, principalmente, que foram feitas nesse sentido, tá? Mas sim, aí é só um exemplo, né, de um assentamento na sua forma bem inicial. Então você observa que realmente são condições assim bem deficitárias, né? Bom, mas passando aqui, falando agora da África, né, especificamente, então a gente sabe que a África ela é um continente muito grande do ponto de vista da extensão territorial, né? E isso faz com que ela também tenha uma diversidade, tanto cultural, quanto natural, quanto política, enfim, certo? E o próprio seu processo de ocupação também. Quando a gente pensa aí no século XIX, a própria Europa, né? Chegando e ocupando vários espaços da África a fim de produzir, certo? E ao longo do tempo aí a gente vai acompanhando, tá? Um cultivo de subsistência sendo substituído pelas fazendas de monocultura, tá? Isso é muito comum a nível mundial, não é um caso específico da África, certo? E a agricultura de subsistência em muitos países, em muitos lugares, né, da África, ela é realizada sem apoio técnico, tá? O que faz com que o produtor não tenha assim uma produção próximo do esperado, né? Então aí ele acaba também utilizando algumas ferramentas que não são adequadas, como a quantidade de fertilizantes, a realização de queimadas, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí do ponto de vista econômico, a agricultura lá na África gera em torno de 2 bilhões de dólares do PIB. Né? Então, isso, veja que o quanto é significativo, né? Ou seja, não é a agricultura em si para produzir alimento e acabou. Não, mas ela gera uma renda, ela gera uma economia muito grande, certo? Então, aqui só pegando especificamente, né, alguns dados da África do Sul, certo? E as suas importações, né? Para onde eles mais importam, tá? Então vocês podem ver aí melhor quando pegar esse material, né? Como vocês sabem, fica disponível para vocês, então é só observar, certo? Então aí, gente, é um mapa, né? Um mapa de agropecuária, tá? Da região da África. Então, e quem tiver com o livro é lá na página 25, então vocês podem estar vendo isso, certo? Então, o que é que eles produzem, né? Como um todo? Quais são os produtos agrícolas predominantes? Qual é a agropecuária, né? Então, esse é um mapa bem interessante aí e é colocado de forma bem didática, porque você pode acompanhar nas diversas regiões o que é produzido em cada lugar, tá? Então, observem isso. Bom, a gente sabe, né, que grande parte da população africana vive em áreas rurais, certo? A África subsaariana, especificamente, vive sob condições bem difíceis por conta da subnutrição, tá? A ONU, em 2012, lança, né, uma aliança de segurança alimentar nutricional, o que é importante, mas que até o momento não foi possível zerar esse problema da fome, né? E aí, com essa segurança alimentar e nutricional, houve uma questão bem interessante, né? E, inclusive algumas questões bem controvérsias, porque o que é que acontece? A África ela vai receber, mas receber um investimento, né? Mas aí ela teria que utilizar sementes e cultivos que não estariam ali no seu dia a dia, né? Que não estão no setor produtivo do seu país. Mas, né, para entender as grandes empresas e o agronegócio, certo? Então, gente, esse tópico aqui, passando rapidamente, certo? Então, a China
né, o Sudeste Asiático e o Pacífico, eles têm uma importância muito grande aí, econômica global, quando se pensa na produção de agricultura, certo? Então, basicamente, eles estão nessa fase de transição, tá? De crescimento, né? Um pouco mais lento, porém sustentável, que é uma tendência aí para o século XXI, tá? Então, como no mundo como um todo, eles produzem, né? O principal alimento básico aí é o arroz, tá? E isso fez com que muitas regiões, né, lá no continente asiático tenha saído da extrema pobreza por conta dessa produção agropecuária, tá? Então aí é mais um mapa, certo, dessa produção agropecuária. Quem tiver com o livro pode ver lá na página 27, mas aqui vocês podem estar vendo também nesse material em PDF, certo, gente? Bom, e na América Latina, né? A América Latina tem um problema histórico da questão da sua ocupação, né, devido à colonização. Nós temos aqui grandes propriedades de produção de monocultura, com elevados índices de produtividade, certo? Mas a maior parte da produção realmente vem de pequenas propriedades, né? Que segundo a FAO aí, a América Latina está entre as regiões que mais produzem alimentos. Isso é bom porque isso influencia na nossa economia, não é? Eu falo nossa porque a gente não deixa de estar inserido na América Latina, né? Então, gente, aí esse mercado rural global, ele é interessante por quê? Porque em muitos lugares, né, em muitos países, eles adotam algumas dificuldades de entrada e saída de mercadoria, principalmente em relação ao preço. Então, você ter aí, né, por conta do protecionismo. Então, no que você é protecionista, você defende, às vezes segura o preço do seu produto, deixa ele muito alto e faz com que alguns países não consigam comprar, enfim, certo? Então, vendo aqui, ó, a questão da elevação de impostos, das importações, né? Estabelecimento de contas de produtos importados, proibição de importação de determinados produtos, certo? Então, esse mercado rural global aí vem no sentido de tentar reorganizar tudo isso, certo? Bom, gente, então por hoje é só. Brigadão pela atenção de vocês, tá? A gente finaliza esse conteúdo. Vejam lá a atividade, qualquer dúvida é só comentar. E, bom, qualquer novidade eu também estou deixando lá no mural para vocês, tá bom? Tenham um bom dia e uma boa aula.